Números decimais são os números que têm vírgula. Antes da vírgula é a parte inteira do número e depois da vírgula é a parte decimal do número. Como que nós fazemos a leitura dos números decimais? Exemplos. Aqui nós temos 1 inteiro e 2 décimos. Porque todo número antes da vírgula a gente termina com a palavrinha inteiro ou inteiros, que nem aqui, 2 inteiros e 34 centésimos. Por quê? Porque o 2 tá aqui na unidade, né? Ó, 2 inteiros e 34 centésimos, porque terminou na casinha dos centésimos. Se a gente tivesse colocado 321,321, seria 321,321. Como nós lemos 321 inteiros, que é a parte inteira, e 321 milésimos, porque terminou na casinha do milésimo. Se o número não tem a parte inteira, nós lemos apenas a parte decimal. Então, aqui, 1 décimo. Aqui, 79 centésimos, porque quando coloco 79, termina na casinha do centésimo. Como são as operações com decimais, com números com vírgulas? Na adição e subtração, nós precisamos colocar vírgula embaixo de vírgula e completamos as casas decimais com zeros para depois efetuar a operação. Então, aqui, ó, 1,256, ou seja, 1 inteiro, 256 milésimos, mais 31 inteiros e 75 centésimos. O que fez? Aqui tinha 3 casas, aqui tinha 2. Primeiro, colocou vírgula embaixo de vírgula. Depois, completou com zero e fez a continha, ó. Vírgula embaixo de vírgula, completou com zero e fez a continha. Observe esse número aqui, ó. Isso aqui era 1 menos 0,899. O 1 não tem vírgula. E aí, 1 vírgula, quantas casas decimais eu quiser. No caso aqui, 3 casas. Tudo bem? Então, adição e subtração. Vírgula embaixo de vírgula, a completa com zero e efetua a conta. Na multiplicação, nós fazemos a conta normalmente. E no final, nós somamos as casas decimais dos fatores, que são os números que nós estamos multiplicando. Que nem aqui, ó, 0,7 ou 7 décimos, vezes 1 inteiro e 2 décimos. Aqui tem uma casinha decimal, aqui também tem uma casinha decimal, certo? Isso significa que na resposta nós vamos somar, vai ter 2 casas decimais, tá? Então, como a gente faz? Ignora a vírgula para começar, faz a conta normalmente. No final, a gente conta as casas decimais, né? Da direita para a esquerda, 1, 2 casas, põe a vírgula, tudo bem? Na divisão, para dividirmos números decimais, inicialmente igualamos as casas decimais. Por exemplo, 2 inteiros e 5 décimos dividido por 5 centésimos. Aqui tem 2 casas decimais e aqui tem uma casa decimal. Primeiro precisamos igualar, ou seja, deixar os dois com 2. Colocou o zero aqui. E depois que igualou, aí retira a vírgula. Então, quando retira a vírgula, fica 250 dividido por 0,05, que é 5. Então, essa conta que vai ser realizada. Lembre-se que, antes de efetuar a divisão, tem que igualar as casas e retirar a vírgula. Aí faz a divisão de números naturais que vai obter. Na potenciação, nós repetimos a base. Se a base for decimal, nós repetimos a base, a quantidade de vezes que tem no expoente. Então, aqui 2 inteiros e 1 décimo, vou repetir 3 vezes. Daqui, ó, observe que tem uma casa decimal, 2, 3. Então, na resposta, o total, 3 casas decimais. Radiciação. Na radiciação de números decimais, devemos transformar o número decimal em fração, depois calcular a raiz do numerador e do denominador. Então, aqui tem o número decimal, certo? Transforma ele em fração
aqui é centésimos, então é 1 inteiro, 44 centésimos, fica 144 centésimos. Aí faz a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, fica 12 décimos, simplificando, fica 6 quintos. Tudo bem? Para compararmos números decimais, primeiramente igualamos as casas decimais. Depois, comparamos a parte inteira. E, por último, a parte decimal, se a parte inteira for igual. Então, observe os números: 3 inteiros e 2 centésimos, 2 inteiros e 99 centésimos, 3 inteiros e 2 décimos. Coloque-os em ordem crescente. Primeiro, nós vamos igualar as casas decimais. Escrevemos todos os números, um abaixo do outro, vírgula embaixo de vírgula, e comparamos, né? Esse é um dos jeitos mais simples. Primeiro, igualamos as casas decimais. O número 3 não tinha casa decimal, então colocamos a vírgula à direita e completamos com 0. O número 3 inteiros e 2 décimos também não tinha a última casinha do centésimo, completamos com 0. Agora, analisamos a parte inteira. A parte inteira é igual do primeiro, do segundo e do quarto, mas aqui ela é diferente. Então, esse é 2, ele é menor que 3. Então, esse número aqui vai ser o primeiro número, certo? Agora, como esses são iguais, vamos analisar a parte decimal. Da parte decimal, nós temos 0, 2 e 20. Qual é menor? 0. Então, esse vai ser o nosso segundo número. Depois, 2 é menor que 20. Então, esse vai ser o terceiro número. E esse vai ser o quarto número. Certo? Então, a ordem crescente desses números é 2,99, 3, 3,02 e 3,2. Tá bom? Obrigada.